Existe uma pergunta que nunca deveria ter sido formulada, mas que agora não pode mais ser ignorada. E se tudo que nos ensinaram sobre o nascimento da civilização estiver fundamentalmente errado? Durante décadas acreditamos numa progressão limpa e ordenada. Primeiro, grupos nômades de caçadores vagavam pelas planícies, seguindo rebanhos de animais selvagens. Depois, alguém descobriu que sementes podiam ser plantadas e colhidas. Com essa descoberta veio o assentamento, as primeiras aldeias. E dessas aldeias brotaram cidades. Das cidades emergiram templos, sistemas de escrita, matemática, astronomia, uma linha reta do primitivo ao sofisticado, do simples ao complexo. Uma narrativa elegante que faz sentido para nossas mentes modernas. Mas há um problema sério com essa história. A evidência arqueológica se recusa a cooperar. Há peças que não se encaixam em nenhum quebra-cabeça conhecido, fragmentos que pertencem a algo anterior, algo que desafia todas as nossas cronologias aceitas. E há um lugar onde essas anomalias se concentram com uma densidade que perturba até os arqueólogos mais céticos. Não nas montanhas da Turquia, onde esperaríamos encontrar os primeiros templos. Não nas costas do Mediterrâneo, mas nas planícies aluviais entre dois grandes rios, o Tigres e o Eufrates, numa região que os antigos chamavam de Mesopotâmia. Esse território, que sempre foi apresentado como o berço da civilização, guarda um segredo muito mais profundo. As descobertas das últimas décadas sugerem que Mesopotâmia não foi o começo absoluto. Foi um recomeço. Um novo capítulo escrito sobre as cinzas de algo anterior. Algo que não deveria ter existido de acordo com tudo que pensávamos saber. Os próprios sumérios, nos seus textos mais antigos, falavam de um mundo que existia antes do dilúvio, não como metáfora, não como mito, mas como história real, como memória preservada através de gerações incontáveis. Esta noite, vamos mergulhar nesse mundo perdido. Vamos explorar os milênios que antecederam as primeiras cidades sumérias. Vamos seguir os rastros de culturas esquecidas, cujos nomes reconstruímos, a partir de cacos de cerâmica e fundações de templos enterrados, sob camadas de sedimento acumulado durante 6.000 anos. Vamos buscar respostas para perguntas que talvez nunca deveríamos ter formulado. Porque há algo profundamente inquietante escondido na terra da Mesopotâmia, de algo que os arqueólogos desenterraram e que mudou tudo que acreditávamos saber sobre quem somos e de onde viemos. E esta noite, vamos descobrir o que foi. No extremo sul do Iraque, a aproximadamente 20 quilômetros das ruínas da antiga cidade de Ur, existe um monte de terra e areia que os beduínos locais conheciam como Tel Abu Shahrain. Para o viajante desavisado, não passa de mais uma elevação no deserto, indistinguível de centenas de outras que pontilham a paisagem mesopotâmica. Mas sob aquela superfície desolada, jaz algo extraordinário. Algo que os próprios sumérios, milhares de anos atrás, consideravam o lugar mais sagrado da terra, Eridu. Em sumério, Num.Ka-Ri, a cidade poderosa, a cidade da sabedoria. Os sumérios a chamavam de primeira entre todas as cidades, o lugar onde a civilização havia descido do céu. E não era retórica vazia. Para eles, Eridu possuía um significado quase místico. Era o ponto onde os deuses tocaram a terra pela primeira vez, onde o conhecimento divino encontrou a humanidade. Quando os primeiros arqueólogos chegaram a este local no século XIX, encontraram apenas desolação, areia, arbustos secos, nenhum vestígio aparente da grandeza que os textos antigos descreviam com tanta reverência. Mas a arqueologia moderna nos ensinou uma lição valiosa. As maiores descobertas, frequentemente, jazem onde menos esperamos encontrá-las. As escavações sistemáticas começaram em 1946, lideradas pelo arqueólogo iraquiano Fuad Safar e pelo britânico Seton Lloyd. O que eles descobriram debaixo daquele monte aparentemente comum superou todas as expectativas imagináveis. Sob os restos de um zigurate inacabado do terceiro milênio antes da nossa era, eles encontraram camada após camada de templos anteriores, 18 níveis de construção superpostos, cada um representando uma reconstrução ou ampliação do templo que existia antes. E os níveis mais profundos, os alicerces originais, remontavam ao período Ubaide, ao 5º milênio antes de nossa era, 7.500 anos atrás. O templo mais antigo de Eridu, aquele do nível 18,
era uma estrutura modesta. Uma pequena sala de aproximadamente 4 metros por 5, construída com tijolos de barro secados ao sol. Tinha um nicho numa das paredes, onde provavelmente se colocava uma estátua de culto, e um pequeno pedestal ou altar diante desse nicho. No chão, e os arqueólogos encontraram restos de oferendas, ossos de peixe e cinzas espalhadas ao redor do altar. Esta sala simples, construída há 7 milênios e meio, é o templo mais antigo conhecido da Mesopotâmia. Mas o que torna isso verdadeiramente extraordinário não é apenas sua idade. É o fato de que foi reconstruído no mesmo lugar exato, repetidamente, durante mais de 1.500 anos. Cada geração reconstruía o templo sobre as fundações do anterior, tornando-o maior, mais elaborado, mais impressionante. O nicho de culto original transformou-se numa cela central. A pequena sala evoluiu para um complexo de câmaras cerimoniais e, eventualmente, o monte de escombros das construções anteriores converteu-se numa plataforma elevada, o primeiro zigurate da história. Por que esse lugar específico era tão sagrado? E por que gerações incontáveis dedicaram suas vidas a reconstruir, expandir e embelezar esse templo particular? A resposta está no Deus que ali residia, Enki, conhecido posteriormente pelos acadianos como Ea. Ele era o senhor das águas doces que fluem sob a terra, o Deus da sabedoria, da magia, das artes e das ciências. Seu templo chamava-se E-Abzu, a casa do abismo aquático, porque se acreditava que debaixo do santuário estava o Abzu, o oceano de água doce subterrânea, que alimentava todos os mananciais e rios do mundo. Enki era peculiar entre as divindades mesopotâmicas. Ao contrário de outros deuses que apareciam distantes e caprichosos, Enki era descrito como benfeitor da humanidade. Foi ele quem ensinou aos humanos as artes da civilização. Foi ele quem os protegeu quando outros deuses queriam destruí-los. E foi ele quem criou os 7 sábios, os Apkallu, seres semidivinos que emergiram do mar para transmitir conhecimento aos mortais. O templo de Enki, em Eridu, não era apenas um lugar de adoração. Era o centro de toda uma cosmologia, o eixo ao redor do qual girava a compreensão suméria do universo e do lugar da humanidade nele. Os sumérios acreditavam que no princípio dos tempos, antes que existissem cidades, antes que os humanos soubessem cultivar ou construir, o conhecimento havia descido do céu para Eridu. A realeza começou ali. A civilização nasceu ali. Tudo que os sumérios sabiam, tudo que eram, remontava àquele lugar sagrado nas marismas do sul. Mas Eridu não era importante apenas por razões religiosas. Era também um centro de inovação tecnológica surpreendente para sua época. Os arqueólogos descobriram que durante o período Ubaide, Eridu funcionava como um importante centro de produção cerâmica. Foram encontrados fornos, resíduos de cozimento e quantidades enormes de fragmentos cerâmicos que indicam produção em escala quase industrial para aquele tempo. Os habitantes de Eridu também foram pioneiros em técnicas de construção com tijolos de barro, desenvolvendo métodos para fabricar tijolos de dimensões padronizadas, o que permitia construções maiores e mais estáveis. Este conhecimento técnico se difundiria posteriormente por toda a Mesopotâmia, tornando-se a base da arquitetura de todas as civilizações mesopotâmicas que viriam depois. A localização de Eridu tampouco era acidental. Estava situada na borda dos pântanos, num ponto onde a água doce do Eufrates encontrava as águas salobras do Golfo Pérsico. Esta posição a convertia num nó comercial natural, um lugar onde produtos das terras altas do norte podiam ser trocados por mercadorias marítimas do sul, conchas do Golfo, peixe seco, betume para impermeabilizar embarcações. Tudo fluía através de Eridu. E havia algo mais, algo que os sumérios consideravam profundamente sagrado. Nas águas que rodeavam Eridu, nadavam peixes de água doce, que os habitantes consideravam mensageiros divinos. Oferendas de ossos de carpa e outras espécies foram encontradas nos níveis mais antigos do templo. Para os moradores de Eridu, os peixes não eram apenas alimento, eram mensageiros do deus Enki, criaturas do abismo aquático que conectavam o mundo dos mortais com o reino da sabedoria subterrânea. Esta associação entre peixes, o água e sabedoria divina,
se tornaria um dos temas mais persistentes da mitologia mesopotâmica. Os Apkallu, os sábios que ensinaram a civilização aos humanos, eram frequentemente representados com características de peixe. Emergiam da água para transmitir conhecimento e retornavam ao abismo quando sua missão estava completa, como se o próprio mar fosse a fonte de toda a sabedoria. E Eridu, em sua posição entre as águas, fosse o ponto onde essa sabedoria tocava a terra. Mas aqui está a pergunta que os textos sumérios nos obrigam a formular. Se Eridu era o começo, de onde veio o conhecimento que foi transmitido ali? Se os Apkallu ensinaram a civilização aos humanos, quem ensinou aos Apkallu? Os próprios sumérios tinham uma resposta. Uma resposta que tem desconcertado estudiosos há mais de um século. Uma resposta que aponta para algo anterior a Eridu, anterior às primeiras cidades, anterior a tudo que chamamos de história. Eles falavam de 7 sábios que viveram antes do dilúvio. Mestres antediluvianos, seres que não eram completamente humanos, mas que possuíam conhecimento que nenhum mortal poderia ter desenvolvido sozinho. E falavam de um mundo que existiu antes da grande inundação que, segundo seus registros mais antigos, havia varrido a terra em tempos inimaginavelmente remotos. Nos textos mais antigos da Mesopotâmia, há referências a esses seres chamados Abgal, em sumério, ou Apkallu, em acadiano. Eram descritos de forma extraordinária e perturbadora. 7 sábios, mestres que existiram antes do dilúvio que, segundo os mesopotâmicos, arrasou o mundo em eras remotas. Suas representações na arte mesopotâmica são fascinantes. Alguns apareciam como homens, vestidos com pele de peixe, com a cabeça do peixe sobre suas próprias cabeças como um capuz, e a cauda pendendo pelas costas. Outros eram mostrados como seres com cabeça de águia e corpo humano, com asas que lhes permitiam ascender aos céus. E outros ainda apareciam com forma completamente humana, mas com vestes distintivas que os marcavam como diferentes dos mortais comuns. O mais famoso desses sábios era Uan, conhecido em fontes gregas posteriores como Uanes. Segundo a tradição preservada pelo sacerdote babilônico Beroso no século III antes de nossa era, Uanes era uma criatura extraordinária, com corpo de peixe, mas cabeça, mãos e pés de homem sob sua forma aquática. Beroso escreveu que Uanes emergia do Golfo Pérsico ao amanhecer e passava os dias ensinando os humanos que viviam nas costas. E o que ele ensinava? Tudo. Segundo Beroso, Uanes instruiu a humanidade na escrita, na matemática, na geometria, na agricultura, na arquitetura, nas leis, no estabelecimento de fronteiras territoriais, na semeadura e colheita de cereais. Em resumo, ensinou todas as artes da civilização. E quando caía a noite, Uanes se submergia novamente no mar, porque era um ser anfíbio que não podia sobreviver permanentemente em terra firme. Durante os reinados dos 7 reis antediluvianos, os 7 Apkallu serviram como conselheiros. Cada sábio estava associado a um rei específico e a uma cidade específica. A tradição os vinculava com a fundação das 7 cidades mais antigas da Suméria: Eridu, Ur, Nippur, Kulab, Kesh, Lagash e Shuruppak. Não eram apenas mestres, eram os arquitetos da própria civilização, mas aqueles que estabeleceram os planos, segundo os quais a sociedade humana deveria se organizar. Há um texto acadiano conhecido como Bit Mezeri, a Casa Protegida, que é um ritual de exorcismo desenhado para afastar o mal dos lares. Neste texto, aparece uma lista dos 7 Apkallu com seus nomes e características. O 7º e último deles, Utu Abzu, é descrito de maneira particularmente significativa. Disse que ascendeu ao céu. Não morreu como morriam os humanos. Foi elevado aos reinos celestiais. Esta história tem paralelos inquietantes com outras tradições antigas. O patriarca bíblico Enoque, que era o 7º desde Adão, também foi elevado ao céu sem experimentar a morte. E Enoque, nas tradições judaicas posteriores, era descrito como o primeiro homem a aprender a escrita, a astronomia e outras artes do conhecimento. As semelhanças são específicas demais para serem mera coincidência. Os estudiosos debatem há décadas sobre a natureza dos Apkallu. Para alguns, são simplesmente figuras mitológicas, personificações do processo gradual, mediante o qual os humanos desenvolveram as tecnologias da civilização. Para outros, representam uma memória cultural de mestres reais,
talvez membros de uma cultura mais avançada que entraram em contato com povos mais primitivos e lhes transmitiram conhecimentos. E para outros mais, são evidência de algo mais misterioso, algo que nossas categorias modernas de pensamento não conseguem explicar adequadamente. O que sabemos com certeza é que os mesopotâmicos acreditavam firmemente na realidade desses sábios. Representavam-nos em relevos de pedra que decoravam palácios e templos. Colocavam estatuetas de Apkallu nas fundações de edifícios para protegê-los. Invocavam seus nomes em rituais de cura e purificação. Para eles, os Apkallu não eram personagens de contos de fadas. Eram os fundadores de tudo que conheciam, os guardiões de um conhecimento anterior ao dilúvio, que havia preservado a sabedoria do mundo antigo através da catástrofe. A lista de reis sumérios é um dos documentos mais extraordinários que a antiguidade nos legou. É um registro cronológico que pretende enumerar todos os governantes que reinaram na Suméria desde o princípio dos tempos. Não desde o princípio da história escrita, mas desde o princípio absoluto, quando a realeza desceu do céu pela primeira vez. A versão mais completa encontra-se no prisma Weld Blundell, em uma peça de argila de aproximadamente 20 centímetros de altura, com 4 faces inscritas em escrita cuneiforme, atualmente conservada no Museu Ashmolean de Oxford. O documento começa com palavras que ecoaram através dos milênios. Depois que a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. O que segue é uma lista de 8 reis que governaram antes do dilúvio. Seus reinados são medidos em unidades chamadas Sars, de 3.600 anos, Ners, de 600 anos, e Sozes, de 60 anos. As cifras resultantes são astronômicas, desafiando qualquer compreensão racional. O primeiro rei, Alulim de Eridu, reinou durante 28.800 anos. O segundo, Alaugar, também de Eridu, governou durante 36.000 anos. Os 8 reis antediluvianos reinaram em 5 cidades sucessivas durante um período total de 241.200 anos. E depois vem a linha que separa 2 eras. O dilúvio arrasou a terra. Após o dilúvio, a realeza desce novamente do céu, desta vez para a cidade de Kish. Os reinados dos reis posteriores ao dilúvio seguem sendo longos, segundo nossos padrões, mas são muito mais curtos que os antediluvianos. E à medida que a lista avança no tempo, as durações vão encurtando até alcançar proporções mais reconhecíveis, mais humanas. Estudiosos modernos debatem extensamente sobre como interpretar esses números. Alguns os consideram puramente simbólicos, sem nenhuma relação com durações reais. Outros propuseram que representam dinastias ou linhagens em lugar de indivíduos. Há quem sugira que as durações originais estavam escritas num sistema decimal que depois foi mal interpretado como sexagesimal, multiplicando as cifras por um fator considerável. Mas além dos debates sobre números, há algo inegável na lista de reis sumérios. Ela preserva uma memória de um mundo anterior a uma catástrofe que mudou tudo. Um mundo onde os governantes viviam vidas impossivelmente longas. Um mundo que foi apagado da face da terra e que teve que começar novamente. Para entender o que aconteceu na Mesopotâmia antes da história escrita, precisamos seguir o rastro da cerâmica. Pode parecer um tema mundano, mas os fragmentos de argila cozida são as impressões digitais de culturas desaparecidas. Cada povo, cada período, cada tradição cultural tinha sua própria maneira de formar, decorar e cozer suas vasilhas. E ao estudar esses padrões, os arqueólogos puderam reconstruir uma sequência de civilizações que se estende muito mais para trás do que jamais imaginamos. A primeira dessas culturas esquecidas é conhecida como Hassuna. Tomou seu nome do sítio de Tel Hassuna, no norte do Iraque, onde seus restos foram escavados pela primeira vez. Os povos Hassuna viveram entre aproximadamente 6.000 e 5.500 antes de nossa era. Eram os primeiros agricultores do norte da Mesopotâmia. Haviam se estabelecido nas encostas das montanhas, onde caía chuva suficiente para permitir a agricultura de sequeiro. As aldeias Hassuna eram pequenas, casas de adobe de 3 ou 4 cômodos construídas ao redor de pátios centrais, fornos para cozer pão, silos para armazenar grãos, ferramentas de pedra para colher cereais, ossos de animais domesticados que revelam uma dieta baseada em ovelhas, cabras e porcos. Viviam vidas modestas, trabalhando a terra, criando animais,
fabricando cerâmica decorada com desenhos lineares em pintura avermelhada sobre fundo creme. Não há evidência de templos monumentais nos sítios Hassuna. Não há sinais claros de hierarquia social ou diferenciação de classes. Eram comunidades igualitárias de famílias aparentadas que compartilhavam uma cultura comum, definida por sua cerâmica distintiva. Mas os Hassuna não estavam sozinhos na região. Ao mesmo tempo, nas planícies mais secas do centro do Iraque, florescia outra cultura conhecida como Samarra. Os samarranos eram mais sofisticados em alguns aspectos. Sua cerâmica mostrava desenhos mais elaborados, incluindo figuras geométricas complexas e representações estilizadas de animais e humanos. E o mais importante, haviam desenvolvido sistemas de irrigação primitivos que lhes permitiam cultivar em áreas onde a chuva era insuficiente. A cultura Samarra representa um passo crucial na história da Mesopotâmia. É a primeira evidência de que os humanos estavam manipulando o fluxo da água para expandir as terras cultiváveis. Esta tecnologia seria fundamental para o desenvolvimento posterior da civilização nas planícies aluviais do sul, onde a chuva era escassa, mas os rios Tigre e Eufrates proporcionavam água abundante. E então apareceu a cultura Halaf. Os povos Halaf viveram entre aproximadamente 6.100 e 5.100 antes de nossa era, estendendo-se por todo o norte da Mesopotâmia, desde a Turquia até o Iraque. Seu nome provém do sítio de Tel Halaf, no norte da Síria, onde o arqueólogo Max von Oppenheim realizou escavações entre 1911 e 1927. A cerâmica Halaf é extraordinária. É tão fina, tão belamente decorada, que quando os primeiros espécimes chegaram aos museus europeus, muitos especialistas se recusaram a acreditar que pudessem ser tão antigos. Os desenhos são padrões geométricos intrincados, pintados em múltiplas cores, sobre vasilhas de paredes delgadas cozidas a temperaturas surpreendentemente altas. Há pratos e tigelas com decorações que parecem mandalas, padrões simétricos de uma complexidade hipnótica. Os Halaf também criaram os primeiros selos conhecidos no Oriente Próximo. Pequenas peças de pedra talhada com desenhos geométricos que se pressionavam sobre argila úmida para deixar uma marca distintiva. Esses selos sugerem conceitos de propriedade privada, de identidade pessoal, de transações que precisavam ser autenticadas. São indícios de uma sociedade mais complexa do que sua tecnologia material sugeriria. Mas talvez o mais significativo sobre a cultura Halaf seja seu alcance geográfico. A mesma cerâmica distintiva aparece em sítios separados por centenas de quilômetros. Isto indica uma rede de contatos, de comércio, de intercâmbio cultural que abarcava uma região imensa. Os povos Halaf não eram aldeias isoladas. Eram parte de algo maior, uma esfera cultural compartilhada que se estendia desde o Mediterrâneo até as montanhas do Irã. Como se comunicavam através dessas distâncias? O que os unia? Que crenças compartilhavam? Essas perguntas não têm respostas definitivas. A cultura Halaf não deixou textos escritos, apenas cerâmica, selos, estatuetas e as fundações de suas casas circulares distintivas, chamadas Soloi. E então, ao redor de 5.000 antes de nossa era, a cultura Halaf desaparece. Não há sinais de destruição violenta, não há evidência de invasão. Simplesmente, num período relativamente curto, a cerâmica Halaf deixa de ser produzida e é substituída por um novo estilo, o estilo Ubaid. A cultura Ubaid apareceu no sul da Mesopotâmia, ao redor de 6.500 antes de nossa era. Seu nome provém do pequeno monte de Tel al-Ubaid, perto das ruínas da antiga cidade de Ur, onde os arqueólogos britânicos Henry Hall e Leonard Woolley escavaram os primeiros espécimes de sua cerâmica característica nas primeiras décadas do século XX. O que torna especial a cultura Ubaid não é apenas sua antiguidade, é o que representa. Pela primeira vez na história da humanidade, vemos o surgimento de um padrão que se tornaria a base de todas as civilizações posteriores. Os povos Ubaid construíram os primeiros templos permanentes da Mesopotâmia, em sítios como Eridu, Tel al-Ubaid, Ur e Uruk. Os arqueólogos descobriram estruturas religiosas que foram reconstruídas uma e outra vez no mesmo lugar durante séculos, cada nova versão maior e mais elaborada que a anterior. Essas não eram simples capelas domésticas, eram edifícios públicos destinados ao culto comunitário, centros focais da vida social e religiosa.
Os Ubaid também desenvolveram sistemas de irrigação mais sofisticados que qualquer coisa que existisse antes. Canais que levavam água dos rios a campos distantes. Diques que controlavam as inundações. Comportas que regulavam o fluxo. Esta tecnologia transformou os pântanos improdutivos em terras agrícolas férteis que podiam alimentar populações cada vez maiores. E pela primeira vez, vemos evidência clara de especialização ocupacional. Nem todos os habitantes de uma aldeia Ubaid faziam o mesmo. Mas havia artesãos especializados na produção de cerâmica. Outros se dedicavam à tecelagem, outros à metalurgia incipiente. E havia pessoas que pareciam se dedicar exclusivamente a atividades religiosas, possivelmente os primeiros sacerdotes da história humana. A cerâmica Ubaid é distintiva e fácil de reconhecer. São vasilhas de cor creme ou esverdeada decoradas com desenhos geométricos pintados em tons escuros, triângulos, linhas onduladas, padrões em zigue-zague. Ao contrário da elaborada cerâmica Halaf, as vasilhas Ubaid têm um aspecto mais utilitário, mais padronizado. Isto sugere produção em maior escala, possivelmente para intercâmbio comercial, além do uso doméstico. O mais surpreendente sobre a cultura Ubaid é sua expansão. Desde sua origem no sul da Mesopotâmia, o estilo Ubaid se estendeu gradualmente para o norte, lhe absorvendo ou substituindo as tradições locais. A cerâmica Halaf desapareceu não porque seus povos foram conquistados ou destruídos, mas porque adotaram a cultura Ubaid. Integraram-se num sistema mais amplo, numa forma de vida que parecia oferecer vantagens que as tradições anteriores não proporcionavam. A leste, os povos Ubaid chegaram até as costas do Golfo Pérsico. Os arqueólogos encontraram cerâmica Ubaid em sítios da Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. E isto indica que os Ubaid eram navegantes, construíam embarcações e as utilizavam para comerciar ao longo das costas do Golfo. O sítio de H3, no Kuwait, proporcionou a evidência mais antiga conhecida de navegação marítima no mundo. A oeste, a influência Ubaid chegou até a Síria, ao norte, até as montanhas da Anatólia. Em cada lugar, a cultura local foi transformada pelo contato com o padrão Ubaid. Os templos, a cerâmica, as práticas funerárias, tudo começou a se parecer. Pela primeira vez na história humana, uma cultura relativamente uniforme se estendia sobre uma região geográfica imensa. Isto não aconteceu por conquista militar. Não há evidência de que os Ubaid fossem guerreiros. Aconteceu por algo mais sutil, mais profundo. Aconteceu porque o sistema Ubaid funcionava. Produzia excedentes agrícolas, permitia a especialização, criava redes de intercâmbio que beneficiavam todos os participantes. Era, em certo sentido, o primeiro sistema econômico integrado da história. E no coração desse sistema, no extremo sul das terras cultiváveis, perto de onde as águas doces do Eufrates encontravam as águas salgadas do Golfo Pérsico, havia uma cidade que os próprios sumérios, e era milhares de anos depois, recordariam como o lugar onde tudo começou, Eridu. Mas havia algo mais nos níveis mais profundos dos sítios Ubaid, algo que os arqueólogos encontraram e que gerou décadas de especulação e debate. Estatuetas de argila cozida que representavam figuras humanoides, mas com características distintivamente não humanas. Os espécimes mais famosos provêm do cemitério de Ur e do sítio de Eridu. Medem entre 10 e 15 centímetros de altura. Representam figuras de pé com corpos esbeltos, ombros largos, cinturas estreitas, mas suas cabeças são alongadas, com olhos proeminentes e oblíquos que dão uma aparência reptiliana ou insetoide. Suas bocas são pequenas, quase como fendas. E em alguns casos, as figuras femininas seguram bebês com as mesmas características não humanas. Propôs-se que essas estatuetas representam deidades, espíritos, ancestrais deificados, ou simplesmente ideais estéticos da época Ubaid. Alguns pesquisadores sugeriram que a forma alongada das cabeças reflete a prática da deformação craniana artificial, que sabemos foi praticada em algumas culturas mesopotâmicas posteriores. Faixas colocadas ao redor das cabeças dos bebês para modificar sua forma produziriam crânios alongados, similares aos representados nas estatuetas. Mas há aspectos dessas estatuetas que não se encaixam completamente com explicações convencionais. Os olhos oblíquos e proeminentes não são consistentes com a deformação craniana.
e as marcas de pintura em muitas estatuetas, que parecem representar tatuagens ou escarificações, sugerem identidades ou papéis específicos que não podemos decifrar. Só no que sabemos com certeza é que essas estatuetas tinham um significado importante para os povos Ubaid. Foram encontradas em contextos funerários, colocadas junto aos corpos dos falecidos. Também foram encontradas em áreas domésticas, possivelmente como objetos de culto ou proteção. Eram parte integral da vida religiosa e ritual de uma cultura que existiu há mais de 7.000 anos. E quando observamos essas figuras de olhos amendoados e cabeças alongadas, segurando seus bebês de aspecto igualmente estranho, não podemos evitar nos perguntar o que estavam representando exatamente. Eram autorretratos idealizados? Eram imagens de deuses? Ou eram representações de algo que haviam visto, algo que haviam encontrado, algo que lhes havia ensinado os segredos da civilização? As estatuetas Ubaid guardam silêncio. Como toda a evidência material dessas culturas perdidas, mostram-nos formas, mas não revelam significados. Podemos especular, podemos teorizar, podemos construir narrativas plausíveis, mas ao final, estamos olhando através de um abismo de milênios para mentes que pensavam de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. O relato do dilúvio na tradição mesopotâmica é anterior por quase 2.000 anos ao relato bíblico de Noé. Encontra-se em múltiplas versões, incluindo o Gênesis de Eridu, a Epopeia de Atrahasis e a famosa Epopeia de Gilgamesh. Em todas essas versões, os detalhes essenciais são consistentes de uma maneira que desafia a coincidência. Os deuses decidiram destruir a humanidade com um dilúvio. As razões variam segundo o texto. Em algumas versões, os humanos haviam se tornado demasiado numerosos e ruidosos, perturbando o descanso dos deuses. Em outras, haviam cometido alguma ofensa moral que devia ser castigada. Mas um deus, Enki, o sábio, decidiu salvar a humanidade. Advertiu em segredo a um homem justo sobre a catástrofe iminente. Este homem recebeu instruções de construir um barco de dimensões específicas. Devia impermeabilizá-lo com betume, carregar nele sua família e espécimes de todos os seres viventes e selar a porta. As chuvas começaram. As águas subiram. Durante dias intermináveis, o dilúvio cobriu a terra. Quando finalmente as águas começaram a retroceder, o barco encalhou numa montanha. O sobrevivente soltou pássaros para determinar se havia aparecido terra seca. Finalmente, desembarcou e ofereceu um sacrifício aos deuses, que se reuniram ao redor do doce aroma e prometeram não voltar a destruir a humanidade dessa maneira. Os paralelos com o relato bíblico são evidentes, e os estudiosos demonstraram convincentemente que a versão hebraica derivou das versões mesopotâmicas mais antigas, adaptando-as a um contexto monoteísta. Mas o que nos interessa aqui não é a comparação de textos religiosos. É a pergunta de que evento real, se houve algum, poderia ter inspirado esta memória universal de um dilúvio catastrófico. A ciência moderna confirmou que há aproximadamente 11.600 anos, ao final da última era glacial, houve uma mudança climática abrupta e dramática, conhecida como o período Dryas recente. Os glaciares que cobriam grande parte do hemisfério norte derreteram rapidamente, possivelmente acelerados pelo impacto de fragmentos de cometa ou por mudanças nos padrões oceânicos. O nível do mar subiu mais de 100 metros num período geologicamente curto. Ou se existisse uma civilização costeira antes deste evento, teria sido devastada. Suas cidades, seus portos, seus campos cultivados, tudo teria ficado submerso sob as águas. Os sobreviventes teriam fugido terra adentro, levando consigo apenas o que pudessem carregar e as memórias de um mundo perdido. É isso que os sumérios recordavam quando falavam do mundo anterior ao dilúvio? Dos sábios que haviam preservado o conhecimento através da catástrofe? Da realeza que havia descido do céu? Há um aspecto do conhecimento sumério que desconcertou os estudiosos durante mais de um século. É o sistema matemático que utilizavam. Um sistema que parece sofisticado demais para ter sido desenvolvido do nada. Os sumérios utilizavam um sistema de numeração sexagesimal baseado no número 60. Não o 10 que nós utilizamos. É não o 12 que algumas culturas usam, mas o 60. Por que 60? Porque 60 é um número extraordinariamente prático. É divisível por 1, 2, 3, 4,
5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Nenhum outro número pequeno tem tantos divisores. Este sistema permitia realizar cálculos complexos com uma facilidade que nosso sistema decimal não pode igualar em certos contextos. Os sumérios podiam dividir quantidades em metades, terços, quartos, quintos, sextos e décimos, sem gerar frações incômodas. Era perfeito para o comércio, para a distribuição de recursos, para a medição do tempo e do espaço. E aqui está o extraordinário. Ainda o usamos. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Um círculo tem 360 graus, que são 6 vezes 60. Quando olhamos o relógio ou usamos uma bússola, estamos perpetuando decisões matemáticas que foram tomadas na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. O conhecimento astronômico dos sumérios era igualmente impressionante. Haviam mapeado as constelações do zodíaco, essas 12 seções do céu, através das quais passam o Sol, a Lua e os planetas. Cada constelação ocupava 30 graus do círculo celestial, somando os 360 graus do zodíaco completo. Conheciam 5 planetas visíveis a olho nu e os haviam associado com suas deidades principais. Marduk era Júpiter, Ishtar era Vênus, Nergal era Marte, Ninurta era Saturno, Nabu era Mercúrio. Podiam predizer as posições desses planetas com considerável precisão, seguindo ciclos que haviam observado durante gerações. Mas o mais surpreendente de seu conhecimento astronômico é que pareciam conhecer fenômenos que requereriam observações continuadas durante períodos de tempo extraordinariamente longos para serem detectados. A precessão dos equinócios é um fenômeno astronômico causado pelo bamboleio lento do eixo de rotação da Terra. Este bamboleio faz com que a posição das estrelas em relação aos equinócios mude gradualmente com o tempo. Um ciclo precessional completo demora aproximadamente 26.000 anos. Para detectar a precessão, você precisaria observar as estrelas durante muitas gerações e comparar registros meticulosamente mantidos. Uma vida humana não é suficiente, nem mesmo várias vidas. Você precisaria de uma tradição ininterrupta de observação astronômica que se estendesse durante milênios. E, no entanto, os textos mesopotâmicos mostram conhecimento desse fenômeno. Dividem o ciclo precessional em 12 eras, cada uma de aproximadamente 2.160 anos, correspondentes às 12 constelações do zodíaco. Falam de grandes anos que abarcam milhares de anos ordinários. Como podiam saber disso? Como podiam civilizações que supostamente acabavam de desenvolver a escrita possuir conhecimentos que requereriam observações continuadas durante períodos que excedem sua própria história documentada? Uma resposta possível é que não inventaram esse conhecimento. Herdaram-no. Receberam-no de mestres que haviam estado observando os céus durante muito mais tempo do que os registros sumérios abarcam. Receberam-no dos Apkallu, dos sábios do primeiro mundo, que haviam preservado conhecimentos de antes do dilúvio. Esta interpretação explicaria por que o conhecimento astronômico sumério aparece tão completamente desenvolvido desde os primeiros textos. Não houve um período de experimentação e erro, de desenvolvimento gradual. O sistema chegou praticamente completo, como se tivesse sido transmitido desde uma fonte externa. Os egípcios também possuíam conhecimento astronômico que levanta perguntas similares. As pirâmides de Gizé estão alinhadas com extraordinária precisão aos pontos cardinais. A grande pirâmide está orientada ao norte verdadeiro com um erro de apenas 3 minutos de arco. Para alcançar essa precisão sem bússolas magnéticas, os construtores deviam ter um conhecimento profundo da astronomia. E as 3 pirâmides principais de Gizé, segundo alguns pesquisadores, estão dispostas de maneira que replicam a configuração das 3 estrelas do cinturão de Órion, mas não como apareciam quando as pirâmides foram construídas, e sim como apareciam há aproximadamente 12.500 anos, no nadir do ciclo precessional dessa constelação. Coincidência? Erro de interpretação? Ou evidência de que tanto os egípcios quanto os sumérios herdaram conhecimentos astronômicos de uma fonte comum que remontava a tempos muito anteriores às suas próprias civilizações? Não podemos estar seguros. A evidência é circunstancial, aberta a múltiplas interpretações. Mas a pergunta persiste. De onde veio esse conhecimento? Quem o desenvolveu pela primeira vez? E como se transmitiu através dos milênios até chegar às civilizações que o registraram pela primeira vez em escrita?
Os sábios do abismo, segundo a tradição mesopotâmica, o haviam ensinado todas as artes do conhecimento. Não apenas a agricultura e a construção, mas também a observação das estrelas, o cálculo do tempo, a predição dos movimentos celestiais. Eram mestres da sabedoria cósmica, guardiães de segredos que abarcavam eras. Talvez isso seja apenas mitologia. Talvez os sumérios simplesmente projetaram seus próprios logros para um passado mítico, atribuindo a deuses e semideuses o que na realidade haviam desenvolvido eles mesmos através de séculos de trabalho paciente. Ou talvez haja algo mais aqui. Talvez as histórias dos Apkallu preservem uma memória genuína de mestres reais que transmitiram conhecimentos que haviam sido acumulados durante gerações incontáveis. Talvez o primeiro mundo soubesse coisas que nós apenas estamos começando a redescobrir. Existe uma montanha nos textos sumérios mais antigos que aparece repetidamente como um lugar de significado especial. Chama-se Duku, a montanha sagrada. Era descrita como o lugar onde moravam os Anuna, os deuses mais antigos, ainda mais antigos que os Anunnaki da geração posterior. Duku era onde havia nascido a civilização, onde haviam sido criadas a agricultura, a pecuária, a tecelagem. Alguns estudiosos propuseram que Duku poderia ser uma memória cultural de Göbekli Tepe. As semelhanças são tentadoras. Ambos são lugares elevados, montanhas sagradas. Ambos estão associados com as origens da civilização. E ambos precedem por milênios as cidades sumérias da planície aluvial. A conexão linguística também é sugestiva. Em turco, Tepe significa colina ou monte. Em sumério, Du pode significar monte ou montanha. Mas Göbekli Tepe está na mesma região geográfica onde a evidência botânica sugere que começou a domesticação de plantas que eventualmente se estenderiam à Mesopotâmia. O trigo domesticado mais antigo conhecido provém do Monte Karakada, a apenas 30 quilômetros de Göbekli Tepe. E se Duku é Göbekli Tepe, então os Anuna que moravam ali seriam os construtores do templo, os povos do período pré-cerâmico neolítico. E os Anunnaki que vieram depois seriam os herdeiros desse conhecimento, os estudantes que aprenderam dos mestres antigos e depois ensinaram a gerações sucessivas até que o conhecimento chegou a Eridu. Esta interpretação resolveria muitos paradoxos. Explicaria por que a civilização suméria aparece tão de repente no registro arqueológico, aparentemente sem um período de desenvolvimento gradual. Explicaria por que os sumérios falavam de deuses que lhes haviam ensinado tudo. E explicaria por que esses deuses tinham mestres ainda mais antigos, sábios de antes do dilúvio que haviam preservado o conhecimento através da catástrofe. A transmissão de conhecimento através de gerações é um dos fenômenos mais fundamentais da experiência humana. Cada cultura, cada civilização constrói sobre os alicerces do que veio antes. Mesmo quando as culturas anteriores são esquecidas, sua influência persiste de formas que frequentemente não reconhecemos. As palavras que usamos, os números com que contamos, as constelações que nomeamos, tudo isso carrega os traços de mentes que pensaram esses conceitos pela primeira vez há milhares de anos. Os sumérios foram conscientes dessa cadeia de transmissão de uma maneira que nós, frequentemente, não somos. Registravam cuidadosamente as listas de sábios e reis. Copiavam textos antigos com escrupulosa fidelidade. Reconstruíam templos sobre os alicerces exatos de seus predecessores. Entendiam que eram herdeiros de algo maior que eles mesmos, guardiães de um conhecimento que devia ser preservado para as gerações futuras. E agora, nós somos os herdeiros. Quando dividimos 1 hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos, estamos usando o sistema sexagesimal sumério. Quando dividimos um círculo em 360 graus, estamos perpetuando um conceito que se originou nas margens do Eufrates há mais de 5.000 anos. Quando olhamos o céu noturno e reconhecemos as constelações do zodíaco, estamos vendo os mesmos padrões que os sacerdotes de Eridu observaram dos tetos de seus templos de adobe. A cadeia não se quebrou. Meu conhecimento fluiu de geração em geração, de cultura em cultura, através de milênios. E se os sumérios tinham razão, essa cadeia se estende muito mais para trás do que nossa história oficial reconhece. Estende-se até o mundo anterior ao dilúvio, até os sábios que emergiram da água, até a montanha sagrada onde tudo começou. No sudeste da Turquia, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Şanlıurfa, existe uma colina que os habitantes locais chamavam de Göbekli Tepe.
Em turco significa colina barriguda ou colina do umbigo. Durante séculos, os camponeses da região evitaram esse lugar. Diziam que havia algo estranho nas pedras que sobressaíam do solo, que não eram pedras naturais, que alguém as havia colocado ali. Em 1963, uma equipe de arqueólogos americanos realizou um reconhecimento superficial da área, como parte de um estudo regional mais amplo. Notaram as pedras, mas as descartaram rapidamente. Pensaram que eram lápides de um cemitério bizantino medieval. Nada importante, nada que justificasse uma escavação. O relatório foi arquivado e a colina foi esquecida. Passaram-se mais de 3 décadas. Em 1994, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt trabalhava num projeto próximo quando decidiu visitar aquele lugar, sobre o qual havia lido em velhos relatórios. Subiu a colina com a tarde caindo sobre as montanhas de Germush. O que viu lhe deixou sem fôlego. Aquelas não eram lápides medievais. Eram pilares maciços de calcário talhado, decorados com relevos de animais que pareciam observá-lo do outro lado de milênios. Raposas com caudas estendidas, javalis com presas ameaçadoras, serpentes entrelaçadas, escorpiões com ferrões levantados, abutres com asas abertas e formas que pareciam humanas, mas não completamente. Figuras estilizadas em forma de T, que representavam algo que Schmidt não podia identificar com certeza. No ano seguinte começaram as escavações. O que emergiu da terra reescreveria os livros didáticos sobre a pré-história humana. Göbekli Tepe foi construído há aproximadamente 12 mil anos, entre 9.600 e 8.800 antes de nossa era. Para colocar isso em perspectiva, é 7.000 anos mais antigo que as primeiras cidades sumérias. É 7.000 anos mais antigo que Stonehenge. É mais antigo que a agricultura estabelecida, mais antigo que a cerâmica, mais antigo que a metalurgia, mais antigo que qualquer forma conhecida de escrita. Mas segundo tudo que acreditávamos saber sobre a evolução humana, Göbekli Tepe não deveria existir. Naquela época, segundo a narrativa tradicional, os humanos eram caçadores-coletores nômades. Viviam em pequenos grupos familiares, seguiam os animais de estação em estação, coletavam frutos e raízes, não tinham assentamentos permanentes, não tinham arquitetura monumental, não tinham a organização social necessária para projetos de construção em grande escala. E, no entanto, ali estava um complexo de estruturas circulares, cada uma rodeada de pilares em forma de T, que pesam até 16 toneladas cada um. Os pilares foram extraídos de pedreiras de calcário a centenas de metros de distância, transportados sem rodas nem animais de carga domesticados e erigidos com precisão matemática. Depois foram talhados com ferramentas de pedra, criando relevos tridimensionais de uma qualidade artística que não se veria novamente durante milênios. Até agora foram escavados apenas cerca de 5% do sítio. O radar de penetração terrestre revelou que há pelo menos outros 15 ou 20 círculos de pedra enterrados sob a superfície. Göbekli Tepe não é um templo isolado, é um complexo maciço, possivelmente o centro cerimonial mais antigo do mundo. Schmidt propôs uma teoria que inverteu tudo o que os arqueólogos acreditavam saber. Primeiro veio o templo, depois a cidade. Tradicionalmente se pensava que a religião e os templos eram um produto da civilização. Primeiro os humanos desenvolveram a agricultura, depois formaram assentamentos permanentes, depois desenvolveram estruturas sociais complexas e só então construíram templos. Göbekli Tepe sugere exatamente o contrário. A necessidade de criar lugares sagrados, de reunir-se para rituais, de construir monumentos que transcendessem a vida individual. Isso precedeu tudo o mais. E essa necessidade de reunir-se, de trabalhar juntos num projeto comum, pode ter sido o catalisador que levou à agricultura, aos assentamentos permanentes, à própria civilização. Mas há algo ainda mais inquietante sobre Göbekli Tepe. Depois de aproximadamente 1.600 anos de uso, o complexo inteiro foi deliberadamente enterrado. Camada após camada de sedimento foi cuidadosamente compactada ao redor dos pilares. Não foi abandonado e esquecido. Foi preservado intencionalmente, como se alguém quisesse protegê-lo, como se alguém soubesse que viria um tempo em que seria necessário recordar. Os motivos talhados nos pilares de Göbekli Tepe são um catálogo da vida selvagem da época. Raposas, e javalis, gazelas, cervos, onagros, serpentes,
escorpiões, aranhas, abutres, ghouls. Alguns animais aparecem representados com extraordinário realismo, com detalhes anatômicos que mostram um conhecimento íntimo de suas formas e comportamentos. Outros estão estilizados, reduzidos a formas geométricas que parecem símbolos mais que representações. Há figuras que desafiam a interpretação, mãos humanas talhadas em relevo, figuras que poderiam ser cabeças cortadas, animais em posturas que parecem contar histórias que não podemos ler. E no centro de cada círculo, 2 pilares maiores que os demais, enfrentados como se estivessem em conversação ou confrontação. O que significava tudo isso? Que rituais se realizavam nesses círculos de pedra? Que crenças motivavam centenas de pessoas a trabalhar juntas durante gerações para criar algo tão monumental? Klaus Schmidt acreditava que Göbekli Tepe era um centro de peregrinação, um lugar sagrado ao qual acudiam grupos de caçadores-coletores de toda a região para participar em cerimônias. As ferramentas de pedra encontradas no sítio mostram estilos de diferentes tradições culturais, como se pessoas de distintas comunidades se reunissem aqui periodicamente. E os símbolos talhados nos pilares de Göbekli Tepe, esses animais, esses padrões geométricos, reaparecem milhares de anos depois na Suméria. As serpentes entrelaçadas, os escorpiões com caudas levantadas, os abutres com asas abertas. São os mesmos motivos, como se houvesse uma continuidade cultural, uma transmissão de conhecimento através de 7 milênios. Quem construiu Göbekli Tepe? E o que foi que quiseram preservar? Durante milênios, o sul da Mesopotâmia foi um lugar inóspito. As planícies aluviais entre o Tigre e o Eufrates eram pântanos extensos, marismas que inundavam com as cheias primaveris e secavam sob o sol abrasador do verão. Não havia pedra para construir, não havia madeira para combustível. O clima era extremo, com verões onde as temperaturas superavam os 40 graus e chuvas quase inexistentes fora de breves temporadas. E, no entanto, foi nessa paisagem aparentemente hostil onde nasceu algo extraordinário. Os geólogos e climatólogos reconstruíram as condições que existiam no sul da Mesopotâmia durante o período Ubaide. Não era o deserto que vemos hoje. Era um mundo de águas, lagoas extensas, rios serpenteantes, canaviais que se estendiam até o horizonte. Os níveis do mar eram mais altos e o Golfo Pérsico se estendia muito mais terra adentro do que atualmente. Nesse ambiente aquático, comunidades de pescadores e coletores de juncos haviam vivido durante milênios, adaptando-se a um ecossistema único. Construíam suas casas sobre plataformas de juncos trançados, navegavam em barcos de cana pelos canais naturais, caçavam aves aquáticas e capturavam peixes com redes e armadilhas. Era uma forma de vida que requeria habilidades especializadas e um conhecimento profundo do entorno. Quando os povos Ubaid apareceram no registro arqueológico, incorporaram essas tradições aquáticas, mas adicionaram algo novo: a agricultura de irrigação em grande escala. Aprenderam a controlar as águas que antes os controlavam. Construíram diques, cavaram canais, criaram sistemas para armazenar e distribuir a água. Transformaram as marismas selvagens em campos cultivados e aldeias organizadas. Esse processo de domesticação da paisagem não ocorreu da noite para o dia. Tomou gerações de experimentação, de erros e correções, de conhecimento acumulado e transmitido. Mas o resultado foi uma transformação radical. Onde antes só havia água e juncos, surgiram comunidades permanentes com templos, armazéns e uma organização social cada vez mais complexa. Ao redor de 4000 antes de nossa era, a cultura Ubaid chegou ao seu fim. Não foi um desaparecimento súbito nem violento. Foi uma transição gradual para algo novo, algo que os arqueólogos chamam de período de Uruk. Uruk, a cidade que daria nome a toda uma era. A primeira verdadeira cidade da história, com uma população que, em seu apogeu, alcançaria os 40 mil habitantes ou mais. O lugar onde se inventou a escrita cuneiforme. O lar do lendário rei Gilgamesh, cuja épica se tornaria uma das obras literárias mais antigas e influentes da humanidade. O período de Uruk representa um salto qualitativo na complexidade social. As aldeias e pequenas cidades do período Ubaid deram passo a centros urbanos maciços com arquitetura monumental, numa escala sem precedentes. Os templos,
cresceram até se converterem em complexos enormes que dominavam o horizonte. Apareceram palácios, edifícios administrativos, armazéns para redistribuir os excedentes agrícolas. E o mais significativo, apareceu a escrita, primeiro como simples marcas contábeis em tábuas de argila, registrando quantidades de grão, cabeças de gado, jarras de óleo. Depois, gradualmente evoluindo para um sistema capaz de expressar ideias abstratas, de narrar histórias, de preservar a memória para a posteridade. Os sumérios, o povo cuja língua se tornaria a primeira língua escrita da história, emergiram durante esse período. Sua origem segue sendo um mistério. O sumério não está relacionado com nenhuma outra língua conhecida. Não é semítica como o acadiano, o hebraico ou o árabe. Não é indo-europeia. É um isolado linguístico, uma relíquia de um passado tão remoto que todas as línguas aparentadas desapareceram sem deixar rastro. Alguns estudiosos propuseram que os sumérios eram descendentes dos povos Ubaide, que sua língua havia evoluído nos pântanos do sul durante milênios de isolamento relativo. Outros sugerem que chegaram de algum lugar exterior à Mesopotâmia, trazendo consigo um idioma que já estava completamente formado. A evidência arqueológica não resolve o debate de maneira definitiva. Aí o que sabemos é que quando a história escrita começa ao redor de 3200 antes de nossa era, os sumérios já estavam firmemente estabelecidos no sul da Mesopotâmia. Haviam construído cidades impressionantes, desenvolvido sistemas de administração sofisticados, criado obras de arte de extraordinária beleza. E olhavam para trás, para um passado mítico que se estendia muito além de sua própria era. Falavam de Eridu como a primeira cidade. Falavam dos 7 sábios que haviam trazido a civilização. Falavam do dilúvio que havia arrasado o mundo anterior. Falavam de reis que haviam governado durante dezenas de milhares de anos antes da catástrofe. Estavam inventando mitos para explicar sua própria origem? Ou estavam preservando memórias genuínas de acontecimentos reais que remontavam a tempos impensáveis? Onde existe um paradoxo na nossa relação com o passado remoto. Por um lado, sentimos-nos completamente separados dele. As culturas que exploramos esta noite existiram há milhares de anos. Não tinham escrita, não tinham as tecnologias que consideramos garantidas, não pensavam das maneiras que nós pensamos. São estranhos para nós, alienígenas temporais cujas motivações e crenças mal podemos imaginar. E, no entanto, somos seus herdeiros. Tudo o que somos foi construído sobre fundações que eles colocaram. As cidades nas quais vivemos são descendentes das primeiras cidades que surgiram nas planícies da Mesopotâmia. Os sistemas de escrita com que registramos nossos pensamentos evoluíram a partir de marcas que escribas sumérios pressionaram em argila úmida. Os calendários com que medimos nossos dias derivam de observações que sacerdotes em templos de adobe realizaram olhando o céu noturno. Quando dividimos 1 hora em 60 minutos, estamos perpetuando o sistema sexagesimal sumério. Quando reconhecemos as constelações do zodíaco, estamos vendo o céu através de olhos mesopotâmicos. Quando falamos de dilúvios e destruições, de mundos perdidos e idades douradas, estamos repetindo narrativas que foram contadas pela primeira vez, nas margens do Eufrates, há mais de 4.000 anos. A cadeia de transmissão não se quebrou. O conhecimento fluiu de geração em geração, transformando-se, adaptando-se, mas nunca desaparecendo por completo. E essa cadeia se estende mais para trás do que jamais imaginamos. Estende-se até Göbekli Tepe, até os povos Halaf e Hassuna, e até os misteriosos construtores do primeiro mundo. Cada vez que aprendemos algo novo, cada vez que descobrimos uma técnica ou formulamos uma ideia, estamos adicionando elos a essa cadeia. Estamos construindo sobre o trabalho de todos os que vieram antes. E algum dia, num futuro que não podemos prever, outros construirão sobre o que nós deixemos. Os Apkallu, se alguma vez existiram como seres reais, entendiam isso. Entendiam que o conhecimento é precioso, que pode perder-se facilmente, que deve ser ativamente preservado e transmitido. Por isso, ensinavam. Por isso, os sumérios registravam com tanta meticulosidade as listas de sábios e reis. Por isso, copiavam textos antigos com escrupulosa fidelidade. Sabiam que eram guardiães de algo maior que eles mesmos. Nós também somos guardiães. Cada um de nós, simplesmente por existir, por pensar,
E por comunicar-nos com outros, estamos participando na grande cadeia de transmissão que conecta o passado mais remoto com o futuro mais distante. Somos herdeiros do primeiro mundo, ainda que não conheçamos seu nome. E seremos ancestrais de mundos futuros que ainda não podem nos imaginar. Viajamos através de milênios esta noite. Seguimos o rastro de culturas que não deixaram textos escritos, que conhecemos apenas por seus restos materiais. Exploramos montes de escombros sob os quais jazem as fundações de templos que foram reconstruídos, geração após geração, durante mais de 1500 anos. Contemplamos estatuetas de olhos amendoados que guardam segredos que provavelmente nunca revelarão. E ao final dessa jornada, chegamos a uma compreensão que é simultaneamente humilde e assombrosa. A civilização humana é muito mais antiga do que nossos livros didáticos tradicionais sugerem. Há um primeiro mundo que precedeu tudo o que chamamos de história. Um mundo de templos monumentais construídos por caçadores-coletores que não deveriam ter podido construí-los. Um mundo de culturas sofisticadas que se estendiam por regiões imensas. Um mundo que foi apagado por catástrofes climáticas e cujos sobreviventes tiveram que começar de novo. Os sumérios não inventaram a civilização, herdaram-na. Foram os custódios de um conhecimento que provinha de algo anterior. E esse algo anterior, por sua vez, pode ter herdado conhecimentos de fontes ainda mais remotas. A cadeia de transmissão perde-se na névoa do tempo, estendendo-se para trás além de nossa capacidade de ver claramente. Mas há ecos, há ressonâncias. Os pilares em forma de T de Göbekli Tepe se parecem com as estelas da Suméria. Os motivos de serpentes e escorpiões aparecem em ambos os lugares. O conceito de um templo reconstruído uma e outra vez no mesmo lugar sagrado encontra-se tanto em Göbekli Tepe quanto em Eridu. São fios que conectam épocas separadas por milênios, sugestões de uma continuidade que os arqueólogos estão apenas começando a vislumbrar. A pergunta que nos resta é talvez a mais importante de todas. O que perdemos quando o primeiro mundo desapareceu? Que conhecimentos, que técnicas, que compreensões do universo e de nós mesmos foram apagadas pelas águas do dilúvio, pela passagem inexorável do tempo e pelo esquecimento de gerações que já não recordavam o que seus ancestrais haviam sabido? Os sumérios acreditavam que os Apkallu haviam preservado o essencial, que a sabedoria do mundo anterior havia sido transmitida através da catástrofe e entregue à humanidade para que pudesse reconstruir. Mas, inclusive, eles reconheciam que algo se havia perdido. Os reis antediluvianos haviam vivido dezenas de milhares de anos. Os reis posteriores ao dilúvio mal alcançavam séculos. Algo havia mudado fundamentalmente. O vínculo direto com o divino havia se enfraquecido. A humanidade havia sido diminuída. Talvez isso seja apenas mitologia. Talvez seja apenas a forma como os humanos damos sentido à passagem do tempo, imaginando sempre uma idade dourada num passado distante, quando tudo era melhor, quando os heróis caminhavam entre nós, quando os deuses falavam diretamente com os mortais. Ou talvez haja algo de verdade nesses relatos. Talvez houve uma época quando os humanos sabiam coisas que depois esquecemos. Talvez os templos de pedra de Göbekli Tepe foram construídos por pessoas que compreendiam princípios que nós ainda estamos tentando redescobrir. Talvez os sábios dos textos sumérios não eram apenas figuras mitológicas, mas memórias distorcidas de mestres reais, cujos nomes e rostos se perderam, mas cujos ensinamentos sobreviveram. Não temos respostas definitivas, apenas temos perguntas, evidências fragmentárias, indícios que apontam para mistérios que talvez nunca resolvamos completamente. Mas isso é o que torna essa jornada tão fascinante. Estamos explorando os limites do conhecido, assomando-nos ao abismo do tempo, onde tentando vislumbrar as formas borradas de um mundo que existiu antes que existissem palavras para descrevê-lo. As ruínas de Eridu seguem ali, sob o sol abrasador do sul do Iraque. O zigurate inacabado se eleva sobre uma paisagem de areia e arbustos, um monumento a ambições que foram abandonadas há mais de 4.000 anos. Debaixo de seus tijolos de barro cozido, os níveis mais profundos de escavação ainda guardam segredos que os arqueólogos não desenterraram completamente. Göbekli Tepe também segue ali,
nas montanhas do sudeste da Turquia. Apenas uma pequena fração do sítio foi escavada. O radar de penetração terrestre revela estruturas enterradas que provavelmente não veremos desenterradas em nossa vida. Os pilares em forma de T observam o céu com seus olhos de pedra, guardando o silêncio que guardaram durante 12.000 anos. As tábuas de argila que registram os mitos sumérios estão dispersas em museus de todo o mundo. O prisma Weld Blundell descansa em Oxford. As tábuas do dilúvio estão em Londres. Os selos cilíndricos, as estatuetas Ubaidi, os fragmentos de cerâmica Halaf, todos esperam em vitrines iluminadas, oferecendo fragmentos de uma história que nunca poderemos reconstruir completamente. Há um tipo de conhecimento que só pode ser obtido do silêncio, do ato de contemplar algo muito antigo e permitir que a magnitude do tempo nos atravesse. Os povos que construíram esses lugares viveram vidas tão reais quanto as nossas. Tiveram medos e esperanças, amores e perdas, momentos de alegria e de desespero. Olharam o mesmo sol que nós olhamos, caminharam sob as mesmas estrelas e depois desapareceram, e deixando apenas pedras e fragmentos de argila para contar sua história. Nós também desapareceremos algum dia. Os edifícios que construímos se converterão em ruínas. Os textos que escrevemos tornar-se-ão indecifráveis para leitores futuros. Os nomes de nossos líderes e artistas serão esquecidos, como foram esquecidos os nomes dos construtores de Göbekli Tepe. É a natureza do tempo. Consome tudo o que tocamos. Mas algo permanece. Algo sempre permanece. A cadeia de transmissão continua. O conhecimento flui para adiante, transformando-se, mas nunca se desvanecendo por completo. O que os povos do primeiro mundo descobriram, o que os sumérios preservaram, o que as gerações intermediárias transmitiram, tudo isso vive em nós. Somos o legado vivo de mundos que já não existem. E quando olhamos para trás, tentando vislumbrar o primeiro mundo através da névoa do tempo, não estamos apenas satisfazendo curiosidade histórica. Estamos reconectando com nossas próprias raízes. Estamos recordando quem somos e de onde viemos. Estamos honrando os ancestrais que nos tornaram possíveis. Quando o arqueólogo Klaus Schmidt morreu em 2014, deixou um legado que transformou nossa compreensão da pré-história humana. Mas também deixou uma pergunta que ele mesmo nunca pôde responder. Por quê? Por que caçadores-coletores que mal haviam desenvolvido a agricultura investiram recursos incalculáveis em construir monumentos de pedra que não serviam nenhum propósito prático aparente? Por que talharam animais em pilares que depois enterraram deliberadamente? Por que criaram um lugar que parece ter sido desenhado para perdurar milênios? E Schmidt acreditava que a resposta tinha a ver com a religião, com a necessidade humana de criar espaços sagrados onde o mundano pudesse encontrar-se com o transcendente. Primeiro veio o templo, depois a cidade, dizia. A espiritualidade, não a economia, foi o motor que impulsionou os primeiros passos para a civilização. Mas essa resposta apenas desloca a pergunta. De onde veio essa espiritualidade? Que experiências, que visões, que encontros com o luminoso impulsionaram esses caçadores-coletores a embarcar num projeto que os transcenderia por milênios? Há pesquisadores que propuseram teorias mais audazes. Alguns sugerem que Göbekli Tepe foi construído para comemorar um evento catastrófico, talvez o impacto de fragmentos de cometa que causou o período de resfriamento conhecido como Dryas Recente. As esculturas de animais poderiam ser representações de constelações, e certos pilares poderiam codificar informação astronômica sobre a data do cataclismo. Outros notaram que um dos relevos parece mostrar uma figura sem cabeça, rodeada de abutres. Em muitas culturas antigas, a exposição dos corpos dos mortos às aves carniceiras era uma prática funerária conhecida como escarnação. Era Göbekli Tepe, um lugar de culto aos ancestrais, onde os ossos dos falecidos eram venerados depois que a carne havia sido consumida pelos pássaros. Os sumérios tinham sua própria resposta. Diziam que os sábios haviam vindo da água, trazendo consigo os dons da civilização. Diziam que antes do dilúvio havia existido um mundo diferente, um mundo de reis longevos e conhecimentos perdidos. Diziam que tudo o que sabiam era um legado desse primeiro mundo. Tinham razão. Havia algo antes de Göbekli Tepe.
Havia uma civilização perdida, cujos sobreviventes construíram templos nas montanhas para preservar o que restava de seu conhecimento? Ou os sumérios simplesmente estavam mitologizando o processo natural pelo qual a humanidade desenvolveu gradualmente as ferramentas da cultura? Não sabemos. Provavelmente nunca saberemos com certeza. Os mistérios do primeiro mundo permanecerão como mistérios, desafiando nossa certeza, convidando-nos a especular, recordando-nos que há vastas regiões do passado humano que permanecem inexploradas. Mas isso está bem. Os mistérios têm seu próprio valor. Mantém-nos humildes. Recordam-nos que por mais que aprendamos, sempre haverá mais que não sabemos. Convidam-nos a seguir buscando, a seguir perguntando, a seguir explorando os limites do conhecido. O primeiro mundo existiu. Disso podemos estar seguros. Existiu muito antes que alguém escrevesse a palavra história. Existiu nas montanhas da Anatólia e nos pântanos da Mesopotâmia. Existiu nos corações e nas mentes de pessoas que já não têm nomes, mas cujos atos ressoaram através de milênios. E nós somos seus herdeiros. Levamos em nós ecos de seus sonhos, fragmentos de seus conhecimentos, rastros de seus passos, por um mundo que mudou além de todo reconhecimento, mas que segue sendo fundamentalmente o mesmo mundo sob as mesmas estrelas. A lua que ilumina sua janela esta noite é a mesma lua que os construtores de Göbekli Tepe observaram há 12.000 anos. As constelações que giram no céu são as mesmas que os sacerdotes de Eridu nomearam e estudaram. O tempo passa, as civilizações nascem e morrem. Mas o cosmos permanece indiferente às nossas pequenas vidas e, no entanto, testemunha de tudo o que fomos e tudo o que seremos. Quando exploramos os mistérios mais antigos da humanidade, quando seguimos os rastros de culturas esquecidas através de fragmentos de cerâmica e fundações enterradas, não estamos apenas estudando o passado. Estamos buscando a nós mesmos. Estamos tentando entender de onde vem essa centelha extraordinária que nos torna humanos. Essa necessidade de criar, de construir, de deixar algo que perdure além de nossas vidas breves. Os construtores de Göbekli Tepe sabiam que não veriam seu trabalho completo. Os artesãos que talharam aqueles pilares maciços, que criaram aqueles relevos de animais com uma habilidade que ainda nos assombra, sabiam que suas mãos dariam forma a algo que transcenderia suas próprias existências. Por que fizeram isso? Não pela utilidade prática, não pelo lucro, não pela glória pessoal, pois seus nomes se perderam para sempre. Fizeram-no porque algo neles reconhecia que havia verdades maiores que suas vidas individuais. Havia padrões no cosmos que mereciam ser reconhecidos. Havia conhecimentos que deviam ser preservados. Havia algo sagrado que precisava de um lugar onde pudesse habitar. Essa mesma necessidade impulsionou os povos Ubaid a reconstruir o templo de Eridu uma e outra vez durante 1.500 anos. Geração após geração, dedicou suas vidas a erguer estruturas cada vez maiores sobre os alicerces dos templos que seus ancestrais haviam construído. Por quê? Porque entendiam que eram parte de algo que os transcendia. Eram elos numa cadeia que vinha do passado profundo e se estendia para um futuro que não podiam imaginar. Essa mesma necessidade impulsionou os escribas sumérios a copiar meticulosamente textos antigos, preservando histórias de dilúvios e sábios, de reis longevos e mundos perdidos. Não importava se essas histórias eram literalmente verdadeiras, segundo nossos critérios modernos. O que importava era que continham verdades sobre quem eram, de onde vinham, qual era seu lugar no cosmos. E nós herdamos essa necessidade. Quando olhamos as estrelas e nos perguntamos o que há além. Quando estudamos o passado tentando entender como chegamos aqui. Quando criamos arte, música, literatura que esperamos sobreviva a nós. Quando ensinamos a nossos filhos não apenas habilidades práticas, mas também histórias, valores, formas de ver o mundo. Estamos fazendo o que os humanos sempre fizeram. Estamos participando da grande cadeia de transmissão que conecta todas as gerações que já existiram com todas as que ainda virão. Somos guardiães de uma chama
que foi acesa há tanto tempo que não podemos ver seu começo. E nossa responsabilidade é mantê-la ardendo, alimentá-la com o nosso próprio combustível e passá-la adiante para aqueles que virão depois de nós. O primeiro mundo nos deixou mais do que sabemos. Deixou-nos a capacidade de nos perguntarmos sobre ele, de buscá-lo entre ruínas e fragmentos, de tecer narrativas que conectam o presente com o passado mais remoto. Deixou-nos a curiosidade que nos torna humanos, a necessidade de saber de onde viemos para entender para onde vamos. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos de todas as respostas. Talvez a jornada seja mais importante que o destino, e a busca mais valiosa que o achado. Talvez o mistério do primeiro mundo seja um presente, um convite permanente a seguir explorando, a seguir imaginando, a seguir conectando com ancestrais, cujas vozes se perderam, mas cujo legado vive em nós. Há algo profundamente humano no ato de olhar para trás. Todas as culturas, em todos os lugares, em todas as épocas, contaram histórias sobre de onde vieram. Histórias de criação, histórias de ancestrais, histórias de mundos anteriores que foram destruídos e tiveram que renascer. Os sumérios contavam histórias do dilúvio e dos sábios que preservaram o conhecimento. Os gregos falavam da Atlântida submersa. Os hindus descreviam ciclos infinitos de criação e destruição. As culturas indígenas das Américas preservavam memórias de grandes inundações que reordenaram o mundo. São todas apenas mitos? E metáforas que expressam verdades psicológicas sem base factual? Ou há algo mais? Uma memória coletiva da humanidade de catástrofes reais que realmente aconteceram? De conhecimentos que realmente se perderam? De mundos que realmente existiram e desapareceram? A ciência moderna confirmou que catástrofes climáticas dramáticas ocorreram no final da última era glacial. O nível do mar subiu mais de 100 metros. Civilizações costeiras, se existiram, teriam sido varridas. A arqueologia moderna descobriu Göbekli Tepe, um complexo monumental que não deveria existir segundo nossas teorias sobre a evolução da civilização. A pesquisa genética revelou que houve múltiplos gargalos populacionais na história humana. Momentos em que nossa espécie quase se extinguiu, quando apenas pequenos grupos sobreviveram para repovoar o mundo. Talvez as histórias dos Apkallu, dos sábios que emergiram das águas trazendo conhecimento, sejam memórias distorcidas de sobreviventes reais de catástrofes reais, que preservaram o que puderam de mundos perdidos e transmitiram esse conhecimento a descendentes que gradualmente esqueceram as origens, mas preservaram os ensinamentos. Talvez os pilares de Göbekli Tepe foram erguidos por pessoas que sabiam que seu mundo estava mudando de formas fundamentais, que queriam criar algo permanente antes que fosse tarde demais, que enterraram deliberadamente seu templo como uma cápsula do tempo para gerações futuras. Talvez os escribas que copiaram a lista de reis sumérios com suas durações impossíveis estavam preservando memórias genuínas de algo que não podiam entender completamente, mas que sabiam que era importante. Ou talvez tudo isso seja especulação excessiva. Talvez os humanos simplesmente sejam criaturas narrativas que sempre projetam seus medos e esperanças para um passado mítico. A verdade, como sempre, provavelmente está em algum lugar no meio. O que sabemos com certeza é isto: houve culturas antes da história escrita que eram mais sofisticadas do que pensávamos possível. Houve conhecimentos que foram transmitidos através de milênios de formas que ainda não compreendemos completamente. Houve continuidades culturais que conectam Göbekli Tepe com Eridu, Eridu com a Suméria conosco. A cadeia não se quebrou, e essa é a verdadeira maravilha. Não se precisamos chamar os mestres antigos de deuses ou sábios, ou sobreviventes de civilizações perdidas, mas sim que o conhecimento flui, que a cultura persiste, que algo essencialmente humano sobrevive através de todas as catástrofes, todos os colapsos, todos os esquecimentos. Somos testemunhas vivas dessa persistência. Quando usamos matemática baseada no número 60, quando nomeamos as constelações, quando contamos histórias de dilúvios e heróis, estamos participando de tradições que têm milhares de anos. Não importa se entendemos completamente de onde vêm essas tradições. O que importa é que as mantemos vivas, que as transmitimos,
que adicionamos nossos próprios capítulos à história infinita da humanidade. As pedras de Göbekli Tepe seguirão guardando seu silêncio. As ruínas de Eridu seguirão esperando sob o sol do deserto. As tábuas sumérias seguirão contando histórias de dilúvios e sábios e reis longevos. E nós seguiremos perguntando, buscando, sonhando com o primeiro mundo. Porque isso é o que os humanos fazem. Isso é o que sempre fizemos. Desde os primeiros que talharam pilares nas montanhas, até os últimos que escreverão palavras que ainda não foram inventadas. Somos os guardiães da memória, os transmissores do conhecimento, os herdeiros do primeiro mundo e os ancestrais de mundos futuros. E esta noite, neste momento, somos parte dessa cadeia que conecta tudo o que foi com tudo o que será. Somos o elo presente numa cadeia que se estende para trás até os albores da humanidade e para adiante até o fim dos tempos. Isso é o que significa ser humano. Isso é o que significa pertencer à história. Isso é o que significa herdar o primeiro mundo. Não como fatos registrados em livros didáticos, mas como uma presença viva em nossos corações, em nossas mentes, em cada ato de criação, cada momento de assombro, em cada pergunta que fazemos sobre de onde viemos e para onde vamos. O primeiro mundo não é algo que estudamos de fora, como cientistas examinando espécimes mortos. É algo que vivemos de dentro, como descendentes reconhecendo ancestrais, como elos numa cadeia que nunca se quebrou. E quando a lua se ergue esta noite sobre as ruínas de Göbekli Tepe, sobre os montes enterrados de Eridu, sobre cada lugar sagrado, onde os antigos reverenciaram o mistério, ela ilumina não apenas pedras mortas, mas uma herança viva, uma herança que flui em nosso sangue, que ressoa em nossos sonhos, que nos chama a criar, a construir, a deixar algo que perdure. Uma herança que é, em última análise, a própria essência do que significa ser humano. Há um tipo específico de silêncio que só as ruínas antigas podem oferecer. Não é a ausência de som. É a presença de algo mais profundo. O peso de milênios comprimidos num único momento. A sensação tangível de que incontáveis vidas humanas passaram por esse mesmo lugar. Olharam esse mesmo horizonte. Fizeram perguntas similares às nossas sobre seu lugar no cosmos. Quando você está de pé em Göbekli Tepe ao amanhecer, quando a primeira luz toca os pilares de pedra que emergiram da terra depois de 12.000 anos de escuridão, pode sentir isso. Quando você caminha pelos montes de Tel Abu Shahrain, onde Eridu outrora se erguia como a primeira cidade da humanidade, quando toca os tijolos de barro que mãos há muito desaparecidas moldaram e colocaram com tanto cuidado, pode sentir isso. Não é nostalgia, não é romantização do passado, é reconhecimento. É a percepção súbita de que as pessoas que construíram esses lugares não eram fundamentalmente diferentes de nós. Amavam e temiam, esperavam e sonhavam, olhavam as estrelas e se perguntavam o que significava tudo isso, e deixaram mensagens para nós, ainda que não soubessem que existiríamos. Deixaram templos e tábuas, cerâmica e selos, pilares talhados com animais cujo significado podemos apenas adivinhar. Deixaram perguntas gravadas em pedra. De onde viemos? Para onde vamos? O que perdura quando tudo o mais desaparece? E ao fazer essas perguntas, ao preservá-las de formas que sobreviveram milênios, deram-nos o maior presente possível. A permissão para fazer as mesmas perguntas, a confiança de que buscar respostas é em si mesmo algo valioso, mesmo que as respostas completas nos eludam para sempre. O primeiro mundo nos deixou mistérios. Os mistérios são presentes preciosos. Num mundo onde acreditamos saber tanto, onde a informação está a um clique de distância, onde cada pergunta parece ter uma resposta definitiva na internet, os mistérios do primeiro mundo nos recordam nossa humildade essencial. Recordam-nos que há coisas que não sabemos, que há questões que talvez nunca resolveremos, que o passado guarda segredos que resistem até aos nossos métodos científicos mais sofisticados. E isso está bem. Na verdade, é mais que bem. É necessário.
Porque a busca de conhecimento não é apenas sobre encontrar respostas. É sobre manter viva a capacidade de assombro, de curiosidade, de reverência diante do desconhecido. Os construtores de Göbekli Tepe entendiam isso. Por isso criaram um lugar de tal grandeza monumental, de tal riqueza simbólica, que ainda hoje, 12.000 anos depois, nos deixa sem palavras. Os sacerdotes de Eridu entendiam isso. Por isso, reconstruíram seu templo geração após geração, cada versão mais elaborada que a anterior, num ato de fé que se estendeu por mais de 1.500 anos. Os escribas sumérios entendiam isso. Por isso preservaram com tanto cuidado histórias que já eram antigas em seu tempo, histórias de sábios que vieram das águas, de reis que viveram vidas impossíveis, de um dilúvio que apagou o mundo. Não importava se podiam provar que essas histórias eram literalmente verdadeiras. O que importava era que continham verdades de um tipo diferente. Verdades sobre persistência, sobre transmissão, sobre a importância de recordar. E nós, herdeiros de todos esses esforços, temos nossa própria responsabilidade. Não é resolver todos os mistérios. Não é encontrar respostas definitivas para cada pergunta. Não é reduzir o assombro do primeiro mundo a fatos catalogados em livros didáticos. Nossa responsabilidade é manter a busca viva. É continuar fazendo perguntas. É continuar explorando. É continuar honrando aqueles que vieram antes de nós, mantendo viva sua curiosidade, sua reverência, sua determinação de criar algo que perdure. Isso é o que significa ser parte da cadeia. Não é apenas receber passivamente o que nos foi transmitido. É adicionar ativamente nosso próprio elo, nossa própria contribuição, nosso próprio capítulo à história infinita da humanidade. Cada vez que olhamos o céu noturno e nos perguntamos sobre nosso lugar no universo, estamos honrando os astrônomos de Eridu que mapearam as constelações. Cada vez que criamos algo belo, não porque seja útil, mas porque merece existir, estamos honrando os artesãos de Göbekli Tepe que talharam animais em pedra. Cada vez que preservamos uma história, transmitimos conhecimento a nossos filhos, mantemos viva uma tradição. Estamos honrando os escribas que copiaram tábuas antigas para que a memória não se perdesse. Somos todos escribas agora. Somos todos construtores de templos. Somos todos guardiães da memória. E o templo que construímos não é de pedra, nem de tijolo. É feito de perguntas e buscas, de assombro e reverência, de conexões tecidas entre passado e futuro. As gerações futuras talvez não saibam nossos nomes, assim como não sabemos os nomes dos construtores de Göbekli Tepe. Mas se fizermos nosso trabalho bem, se mantivermos a cadeia forte, se transmitirmos não apenas fatos, mas também a capacidade de assombro, então teremos cumprido nossa parte. Teremos sido dignos herdeiros do primeiro mundo. E teremos sido ancestrais dignos de mundos que ainda não podem nos imaginar. Esta noite, exploramos juntos os mistérios de civilizações perdidas, de conhecimentos esquecidos, de mundos que existiram antes da história. Seguimos os rastros de culturas cujos nomes mal conhecemos: Hassuna, Samarra, Halaf, Ubaid, cada uma contribuindo com algo essencial para a grande corrente que eventualmente se tornaria o que chamamos de civilização. Contemplamos templos impossíveis erguidos por pessoas que supostamente não podiam construí-los. Examinamos textos que falam de sábios que vieram das águas trazendo conhecimento. Consideramos a possibilidade de que havia muito mais no passado do que nossas histórias oficiais reconhecem. Aí chegamos a uma conclusão simples, mas profunda. Não sabemos tudo. Nunca saberemos tudo. E isso não é uma falha, é uma característica. É o que mantém a busca viva. É o que nos mantém humildes. É o que nos permite continuar descobrindo, continuando assombrando-nos, continuando fazendo as perguntas que nos tornam humanos. O primeiro mundo existiu. Seus ecos ressoam em nós. Seus mistérios nos chamam através dos milênios. E enquanto houver humanos que olhem para trás com assombro, que façam perguntas sobre de onde viemos, que honrem aqueles que vieram antes, preservando sua memória e transmitindo-a adiante. Enquanto houver isso, o primeiro mundo não estará perdido. Viverá em nós, em nossas perguntas, em nossa busca,
em nossa determinação de criar algo que perdure além de nossas vidas breves. Isso é herança. Isso é legado. Mas isso é o que significa ser humano. E esta noite, ao olhar a lua que ilumina sua janela, a mesma lua que iluminou Göbekli Tepe, que brilhou sobre Eridu, que testemunhou o nascimento e a morte de incontáveis civilizações, você é parte disso. Você é um elo na cadeia que conecta o primeiro mundo com todos os mundos que ainda virão. E isso, no final, é o maior mistério de todos. Não de onde viemos, mas para onde vamos. Não o que foi perdido, mas o que será criado. Não os ancestrais que esquecemos, mas os descendentes que ainda não podem nos imaginar. A cadeia continua. O conhecimento flui. A busca persiste. E enquanto houver humanos que olhem as estrelas e se perguntem, enquanto houver aqueles que honrem o passado, construindo o futuro, enquanto houver guardiães da memória, mantendo viva a chama, o primeiro mundo viverá. E não como ruínas mortas enterradas na areia, mas como presença viva em cada um de nós, em cada pergunta que fazemos, em cada templo que construímos, em cada história que transmitimos. Essa é nossa herança. Esse é nosso legado. Esse é o presente que o primeiro mundo nos deu. E essa é a responsabilidade que carregamos para os mundos que ainda estão por vir. A lua segue seu curso pelo céu. As estrelas giram em seus padrões eternos. E nós, breves centelhas de consciência num universo vasto, seguimos fazendo o que os humanos sempre fizeram. Perguntamos, buscamos, recordamos, criamos, transmitimos. Somos a ponte entre mundos perdidos e mundos ainda não nascidos. E essa, no final, é a única resposta que realmente importa. Obrigado por acompanhar o Arquivista Noturno nesta jornada. Boa noite. E que seus sonhos sejam povoados não por mistérios impossíveis, mas pela maravilha infinita da realidade.